Deus. Muito bem, para você que está ligado aqui no programa Hora da Família, um grande abraço, um ótimo dia. Você que está ouvindo a gente pelas nossas plataformas digitais, também pelo site ceifadores.com.br. Muito obrigado pela satisfação dos nossos irmãos que estão ligados com a gente. E agora vamos conversar um pouquinho com a nossa irmã, a dona Domingas, lá de Juína, Mato Grosso, né? Está aqui ao vivo aqui no nosso estúdio da Rádio São José. É a nossa irmã de caminhada aí da Palavra de Deus. Ontem no programa ela falou um pouquinho, né, de um sonho que ela teve com Nossa Senhora. E Nossa Senhora falou com relação às vestes, né, orientou ela ali. Ela vai contar para você novamente aqui no nosso programa A Hora da Família. E ela já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, salve Maria. Bom dia, Rony, salve Maria. Também bom dia para todos os ouvintes. Agora especialmente eu quero lembrar do meu povo lá de Juína. Que é o meu alô para Dona Santa, Dona Maria, Edésio e Andréia e o filho Rafael, José e Matilde, compadre Orlando e a comadre Solange com a família. Estão ouvindo a gente lá? Estão. Sim. Também para lá de Vilhena, a Wanda e a Cida. E lá de Colorado, a Cida também, que está nos acompanhando essa nossa caminhada e faz parte também da Palavra Viva de Deus. O Tião Belisário, lá de Juína. Todos que faz parte da nossa capela Sagrada Família de Juína. Quero lembrar da Girle, a comadre Alessandra. Vai um abraço para todos vocês e todos os ouvintes, para o Gênio, a família Conceição. Que Deus nos ilumine e nos proteja a nossa caminhada, a nossa vida. Agora, neste momento, vou falar sobre o sonho que eu tive com Nossa Senhora. Esse sonho que a senhora teve com Nossa Senhora Aparecida, né? Não, esse que eu tive é a Mãe de Jesus. Nossa Senhora mesmo, Mãe de Jesus. É Nossa Senhora Aparecida, sim. É a Mãe de Jesus, né? Tá certo. Então, eu peguei, tomei banho, me ajeitei, fui dormir. Na hora que eu deitei, que eu comecei a vir um sono, aí eu tive um sonho com Nossa Senhora. Ela apareceu para mim, o meu quarto ficou iluminado como fosse um dia. Aí ela chegou, me chamou pelo nome, Domingas. Aí, depois ela só me chamava de filha. Aí ela pegou e me falou sobre as minhas vestes. As minhas camisetas, blusa, era tudo composta. Só que eu usava calça. Eu não usava nem saia e nem vestido. Não gostava mesmo. Eu vinha seguindo o Eugênio, mas ainda não conseguia ainda no momento me converter. Mas depois que ela apareceu para mim, que ela me cobrou sobre as vestes e falou que as nossas vestes, como mulher... A senhora sempre usava calça, só né? Só calça. Sim. Daí ela pegou e me falou que a gente usando as vestes, assim... Sem ser saia ou vestido, a gente acaba crucificando a Jesus. Eu sei que ela implorou bastante para mim. Aí, com 3 dias, eu recebi uma correspondência do Eugênio que falava assim, nessa correspondência: mulheres, as suas vestes me crucificam novamente. Aí eu fiquei pensativa, né, que assim, eu tive o sonho. Com 3 dias eu recebi a correspondência do Eugênio. Aí eu participava da igreja lá, Sagrado Coração de Jesus. Aí eu tive que fazer uma leitura. Aí como é que eu não tinha saia, eu fui e comprei uma saia fiado. Para mim fazer essa leitura. Aí no dia seguinte, aí eu voltei na missa de novo. Esse tempo ainda era a época que o João Paulo II estava vivo ainda. Uhum. Aí no que eu cheguei lá cheguei na porta da igreja, estava vestido com a calça, pedi licença para Jesus e Nossa Senhora deixar eu participar da missa, mesmo que eu estava incorreta. Aí fui e entrei, os outros entraram na fila de comunhão, foi comungar. E eu me ajoelhei. Eu comecei assim, agradando a Jesus e Nossa Senhora. Aí depois eu virei a casaca. Falei, Jesus, se o senhor quer que eu mudo,
e Nossa Senhora também, vocês estão me cobrando, estou sem dinheiro agora, não tem condições agora de mudar agora. Então faz alguma coisa por mim, tome providência, então, que já me encaminha aqui para essa minha mudança. Aí com 3 dias depois que eu fui na missa, chegou o meu primo Antônio, lá de Autônia, Paraná, me trouxe 3 cortes de saia. Com 2 dias seguidos, aí a minha mãe me deu 2 cortes de saia, sem eu falar nada pra ninguém. Aí eu já pensei assim, aí tá a resposta, agora é só mandar fazer a saia, né? Aí eu fui, conversei com uma comadre minha que é costureira, e falei, me faça essas 5 saias urgente. Aí eu peguei, ela fez as saias. Teve uma vez que estava chovendo todo dia lá em Juína, a gente lavava a roupa, então o que aconteceu? Não secava, e aconteceu que a minha saia estava toda molhada, porque eu não enxugava, porque chovia todo dia, fresquinho, né? Aí eu peguei e vesti uma calça para ir trabalhar, para ir para a loja trabalhar. Nossa, aquilo assim, eu me senti incomodada. Aquilo me dava uma agonia, eu vesti com aquela calça, não me senti bem. Aí, na hora do almoço, eu voltei para casa, peguei o ferro, sequei uma saia no ferro. Ela ficou meia úmida, mas assim mesmo, eu vesti ela meia úmida e voltei para a loja trabalhar. Aí eu me senti em paz, aí eu me senti bem, graças a Deus. Tá certo, então a senhora teve esse sonho, né, com Nossa Senhora, orientando a senhora aí com relação a vestimenta, porque a senhora sempre usava calça, né? E igual a senhora começou a conhecer a palavra viva de Deus, e é meio que foi um alerta que Nossa Senhora deu para a senhora, né? Para a senhora aderir e buscar, né, a vestimenta correta, né? Na questão não é de ser uma pessoa, né, andar modestamente. Isso você viu como alerta para a senhora ouviu o que Nossa Senhora disse aí, e a partir daquele momento a senhora nunca mais se sentiu vontade. Nunca mais. No momento que depois eu vesti, eu me senti mal, né? Agora, assim, o que eu quero dizer, tanto para as mulheres e para os homens, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não somos donos do nosso corpo. Nós, mulheres, temos de seguir o exemplo de Nossa Senhora. Nós temos de seguir essa submissão. E os homens também seguir a submissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos de seguir, né, observando eles, imitando eles, fazendo parte da Sagrada Família. E nós temos de ter o reconhecimento que o nosso corpo faz parte, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos de andar vestido corretamente. E a partir do momento que eu visto uma roupa que não é agradável a Deus, eu estou me adulterando na roupa. Tudo que a gente faz ao contrário é adultério. As pessoas pensam que adultério é só a parte sexual. Tem várias maneiras que a pessoa está praticando o adultério. Muitas pessoas às vezes usam uma vestimenta mostrando o corpo e acha que é normal, né? Assim, não, é porque, né, não tem nada a ver, tem que usar. Mas isso também é meio que um tipo de adultério, né? Porque o homem, ele vai olhar ali, vai despertar muitos olhares e vai começar a cobiçar. Então, ela vai levar aquela pessoa a pecar e ao mesmo tempo ela também vai estar pecando, né? E nós precisamos ter consciência que nós não podemos servir 2 senhores. Querer servir a Deus e o inimigo ao mesmo tempo. Porque essas roupas indecentes, ela veio pela parte do maligno. Então não tem como servir 2 senhores. Então por isso nós temos de pegar, realmente ter uma fé viva. E para a gente realmente começar que vai se iniciar, a gente tem que ter opinião. Se a pessoa não tiver opinião, a pessoa não muda. Outra, nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte do outro mundo. A gente está cumprindo uma missão aqui. Mas chega um dia que a gente vai embora. Vai embora para o outro lado da vida. E sabemos que existe 2 caminhos. O caminho do céu e do inferno. Então a nossa ação entre Deus e o inimigo vai depender das nossas atitudes aqui. Que tanto faz homens e mulheres. Todos são servos. Há homens e mulheres que servem a Deus. E há homens e mulheres que servem o demônio. Isso mesmo, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas a veste, isso nem para preocupar não, né? Porque Deus não olha sobre a roupa,
Deus olha mais o coração. E tem muitas pessoas que às vezes entendem assim: ah, não, meu corpo, minhas regras, então eu posso andar do jeito que eu ando. Sim, mas a partir do momento que a pessoa passa a ser um cristão, uma senhora ou um senhor a ser um cristão, a partir do momento que a pessoa começa a buscar a vida em Deus, né, a ter uma vida de oração, se ela quer mudar, né, espiritualmente, ela também tem que mudar também fisicamente, né, principalmente nessa questão aí das vestimentas, né. Eu gosto, a senhora acabou de falar, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos investir o nosso corpo, né, com a oração, e também o nosso corpo também revestir com a modéstia, né, como Nossa Senhora sempre fala, né, minhas filhas, olham as minhas vestes, nessa questão não só para as mulheres, mas também para os homens, né, e é muito importante isso que a senhora está falando aí, porque tem muitas pessoas que às vezes não conseguem entender isso, né, elas acham que as vestimentas não é tão importante, tão interessante assim como se diz. E na verdade é sim, né? É sim. E foi um meio que Nossa Senhora utilizou para alertar a senhora, porque a senhora estava andando, né, ali só, né, de calça, na imodéstia, e ela meio que alertou a senhora, e para a senhora também testemunhar esse sonho para outras pessoas também que são cristãos, né? Então, por exemplo, assim, que nem tem pessoas que falam que manda é o coração. Ele tem, uma vez, um bom conhecimento do Evangelho. Conhece a palavra de Deus. Uhum. Mas o que acontece? Ele tem conhecimento, mas ele fica com aquele conhecimento missionário dele, teórica. Deus não quer a nossa ação de teoria, na teórica. A nossa fé aqui na Terra tem que ser vivida. Então nós temos de realmente ter o amor, mas o amor vivido, não o amor de coração teórico, né? Então isso daí, aonde que a pessoa pensa, não, manda o coração, eu amo e tal, né? Mas faz tudo ao contrário. Não observa qual é o nosso caminho que nós devemos estar. O que acontece? Tem o conhecimento, mas no lugar de chegar a pegar o caminho de Deus corretamente, não, pega um desvio. Aí o que acontece? Pega esse desvio, chega lá na frente, cai no fundo do poço. Isso e mesmo. Outra, Deus não manda ninguém ir para o inferno. Vai para o inferno quem quer. Quem quer. Depende da convivência da pessoa aqui na Terra. Então nós temos a nossa escolha. Ou céu ou inferno. Aí nessa parte é o critério de cada pessoa. A gente procuramos ajudar uns aos outros, né? Mas cada um tem a sua escolha. E sempre tem uma desavença, uma briga dentro da casa, das famílias, que às vezes a esposa quer aderir à modéstia, mas o esposo não quer, e vice-versa. Às vezes a esposa quer aderir à modéstia e é criticada pelo próprio esposo, né? Você está parecendo uma beata, você parece que está virando uma santa. E sempre isso acontece. Então, assim, é uma coisa para a gente ver que quem ama Jesus, Nossa Senhora de verdade, sabe muito bem se vestir. É igual o médico. O médico, que ele vai atender as pessoas, ele vai com roupa de médico, né? Cada um tem a sua necessidade ali de aderir. O cristão, ele tem que aderir também na questão da modéstia, porque o povo vai ver, não, é uma pessoa cristã, porque a gente está vendo ali, né, o exemplo da pessoa. Mas assim, não tem como a pessoa falar assim, mas eu rezo todos os dias, vou na missa todos os dias, na igreja, mas anda por aí mostrando o seu corpo para que outras pessoas cobiçam. Que negócio é esse, né? Então quer dizer que está adorando dois senhores, né? Deus e o inimigo, acendendo duas velas, né? Então aonde que às vezes por esse costume a gente tem de pegar e colocar um limite na gente, não deixar que o nosso costume domine a gente. Isso mesmo, né? Nós mesmos temos de pegar e nos enfrentar e mudar. E outra, quem nos salva é Deus, não é marido, não é filho. Então isso aí que nós temos que analisar. Se for para obedecer a parte assim, um marido, aí o que acontece? Ele joga a mulher no caminho do desvio. Aí se a mulher for na cabeça do marido, ela pode perder a salvação eterna dela. Né? Então nós não podemos virar as costas para Deus. Isso. Nós temos que estar ligados à Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Verdade, isso mesmo. E muito obrigado pela participação da senhora aqui no programa Hora da Família. A senhora falou muito bem sobre a modéstia, né? E uma coisa que para as pessoas ouvir, né, e colocar no coração, assim, que a gente está vivendo no final dos tempos,
Isso é muito necessário para a nossa santificação, porque os santos, né, santas, eles deram muito exemplo para a gente com relação a isso, né? E é muito importante para todo cristão aderir, sempre que Jesus disse através do profeta Pedro II, né? Ele falou muito com relação à modéstia, né? A obediência, o respeito para o amor com Jesus Cristo, tá? Muito obrigado pela participação da senhora aqui, tá bom? Rony, eu vou tomar mais um tempinho seu. Pode falar. Então, o que eu quero falar, assim, um exemplo para todos os grupos que faz parte da Palavra Viva de Deus. Sei. Então, assim, nos grupos, a gente tem de procurar conversar a mesma língua, não ter divisão. Que a divisão, aonde que acaba esbarrancando alguns grupos. Já conversei com pessoas de outro grupo, então já me falou sobre a divisão. E quem está na coordenação, ele não pode querer ter as pessoas na palma da mão deles. Né? Dominar, ter o domínio da pessoa. Nós todos temos de aprender. Ser todos catequistas. Todos se ajudando. Então, assim, todos nós temos que ter as nossas asas e a voar. Porque Deus quer, quanto mais pescadores de almas, melhor. Né? Então, a gente vai somando, vai se ajudando, e também aquelas pessoas que vão chegando, deixar também eles conhecer, deixar participar, né? E ouvir aquelas pessoas também, porque todas as pessoas têm vontade. O que acontece? Às vezes tem grupo que quer rezar sozinho e as outras pessoas acompanhar. Quer ter o domínio. Então, isso daí que às vezes se torna fracassos de algum grupo. Isso. Né? Não consegue, né? Porque a desunião é o próprio inimigo, né? Porque se a pessoa que quer ser dono é Deus, não somos nós, né? Então, nós temos que se abraçar e dar espaço para todas as pessoas que fazem parte do grupo, sem ciúme e sem criar divisão. Tá certo, muito bem. Valeu aí pela participação da senhora aqui no programa Hora da Família, tá bom? Obrigada. Agora são 11h07. Aqui na programação da Rádio São José. Agradecemos aí pelo carinho, pela audiência, né? Tem mais outra irmã nossa que vai falar um pouquinho aqui no programa Hora da Família, nesta manhã de segunda-feira. Pessoal lá de Juína, Mato Grosso, né? Que estão aqui no estúdio para conversar um pouquinho com a gente aí, dando suas palavras, né? De conversões, depoimento aí da Palavra de Deus. E a nossa irmã Domingas falou muito bem aí da modéstia, né? Uma coisa muito séria, porque Nossa Senhora, ela já é um exemplo de modéstia, né? Exemplo de modéstia, de caridade, de humildade para todos nós. Não tem como a pessoa falar assim, mas eu sou cristão, eu rezo todos os dias, mas andar por aí mostrando o corpo, né? Andar por aí de todo jeito. A palavra de Deus é muito concreta, né? Ali na Bíblia, que Jesus fala, né? Ficais atentos, preparados. Quando voltardes, não correis para buscar suas vestes, não vai dar mais tempo. Mais ou menos nesse sentido, né? Pra gente meditar, é muito importante aqui no programa. Vamos falar agora com a nossa irmã que tá ligada com a gente. Bom dia. Bom dia, Rony. A senhora também é de Juína, né? Também sou Juína, de Mato Grosso. Mato Grosso. A senhora vai falar pra gente um testemunho, alguma graça recebida? Sim, Rony, eu vou falar o testemunho que aconteceu comigo também, que eu fiz parte desse do grupo? Dessa aparição, né? Tá que certo. foi assim, a minha menina, ela tem um netinho. E aí ela trabalha num buffet à noite, né? Ela vem do serviço 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aí ela chega cansada, né? E aí o netinho dela adoeceu. E aí a minha neta, que é a mãe do menininho, pegou e falou, mãe, vamos comigo no hospital, o Arthur tá doente. Aí a mãe dela, a minha filha falou, não, filha, eu não posso ir, eu não tô aguentando, tô muito cansada, vou descansar. Você vai, chama sua sogra, leva o Arthur no hospital e amanhã cedo eu vou no hospital para ficar com o neném. Aí ela foi com a sogra, ficou no hospital. E o neném não estava bem, não estava nada bem. E aí ela pegou, aí quando foi de manhã cedo, a minha filha foi para ficar com o neném, né, com o neto dela. Chegou lá, a recepcionista que pega o nome das pessoas para ficar ali, né, de acompanhante, pegou ela deu o nome, aí a recepcionista falou assim, não, aqui já tem uma senhorinha que já vai cuidar do Arthur. Então você não vai poder, só essa senhorinha fica, né? E aí ela falou, não, mas não tem ninguém. Aí ela falou, qual é o nome dessa senhorinha? Aí ela falou assim, é Maria Aparecida.
Ah, é? Maria Aparecida. É uma da senhorinha que ia cuidar do rapaz. Que ia cuidar do neto. Sei. E aí ela pegou e falou, mas não pode, não tem, que testou com a mulher ali, né? Aí ela falou assim, bom, então, vai lá ver, sobe lá e olha, para ver se ela não tá lá cuidando do seu netinho. Aí ela foi, subiu lá, olhou tudo, aí falou, é a sogra da minha neta que estava lá, que ela ia substituir, né? Uhum. Aí falou assim, não, aqui não veio nenhuma senhorinha, não. Que eu visse, não. E aí ela voltou lá embaixo e falou com a menina. Falou, não, lá não tem nenhuma senhorinha. A sogra da minha menina falou que não chegou nenhuma senhorinha lá. E nós não temos nem parente com esse nome, Maria Aparecida. Maria Aparecida, né? É. E aí ela pegou e ficou em dúvida. Aí a menina que estava testando com ela, falou, então vou lá ver. Subiu lá, olhou por todo lá, não viu essa senhorinha. Uhum. Aí falou assim para ela, não, esta lá, aí falou, a menina ficou meio encucada, né? Falou, como é que pode? Aí foi lá no livro e mostrou para minha menina, olha o nome aqui. Ela registrou como Maria Aparecida. Olha aí. E aí a senhorinha ainda falou a cor do vestido. A senhorinha estava vestida com vestido verde. E essa senhorinha que subiu lá. E aí ficou por isso. Aí a minha menina falou, meu Deus, o que aconteceu? Porque diz assim, a minha menina, quando a minha neta falou, chamou ela, falou assim, minha filha, Nossa Senhora Aparecida te acompanha e cuida então, foi Nossa Senhora Aparecida que estava ela cuida, ela vai cuidar do Arthurzinho. Nossa Senhora Aparecida, eu não posso ir, mas ela vai no meu lugar. Falou desse jeito para a neta. E lá em casa, eu também tenho o costume de falar, quando vai um neto ou um filho doente assim no hospital, eu sempre peço, minha Nossa Senhora, seja a enfermeira da pessoa, do Arthurzinho, e que Jesus seja o médico. E cuida. Aí isso aconteceu, aí quando foi no outro dia, ele ia ficar internado, fazer exame, o médico foi fazer a revisão, falou, não, ele está de alta, ele está bom. Falou. Olha aí, né? Deu alta pro menino. Olha aí, então foi Nossa Senhora que ajudou ela ali. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa, já vi muitas histórias assim, de pessoas falando, né, que sentiu a presença de Nossa Senhora, que outra pessoa cuidou, que era uma mulher. Tem uma história que a irmã nossa contou no podcast ali, foi Nossa Senhora das Graças, né, que uma mulher ficou chamando ela, depois ela veio. Tem uma história também, né, de pessoas que às vezes estão no hospital, ali na aflição, às vezes chamam Nossa Senhora e ela sente a presença. Isso é muito bom, porque as pessoas ficam mais firmes e fortes, né? E a devoção fica mais forte a Nossa Senhora Aparecida. Né? E ela sente muito cheiro de rosa, né? Diz que sempre, não tem rosa, mas ela sente o cheiro de rosa. Nossa Senhora está por perto, né? Isso, verdade. Com certeza. Muito obrigado aí pela participação da senhora aqui no programa Hora da Família. A senhora gostaria de mandar algum alô, algum bom dia? Sim, vou mandar um bom dia pro meu esposo Celso, que está lá em casa, e para os meus filhos, né, o Silvio com a família, a minha filha Lucimara com a família e essa menina do Milagre, a Alessandra e a família dela. E vou mandar também um bom dia para a Dona Santa, companheirona, senhorinha muito guerreira. Está acompanhando a gente também, né? E a Dona Maria também, que é muito guerreira, já está com 90 anos e é firme na fé. E para a Andréia, o Edésio com a família. E para todas as famílias que estiver ouvindo, né? A família Conceição, para sua família, para todos. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos e proteja dos perigos deste mundo. Tá certo. Muito obrigado pela participação da senhora aí, tá bom? Agora são 11 horas e 14 minutos. Falamos com o pessoal lá de Juína, Mato Grosso, nossas irmãs aí, que estão aqui na nossa comunidade, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela satisfação aqui na programação da Rádio São José, a Rádio da Família. 11 horas e 14 minutos. Vamos de música para você.